Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Vanessa Rosa e, juntamente com Isabelle da Glória e Murilo Souza, todos graduandos de enfermagem na Universidade Estadual de Feira de Santana, iremos explanar sobre as questões de gênero e sexualidade em saúde. Antes de adentrarmos em gênero e sexualidade, precisamos entender a formação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está inserida dentro de uma lógica capitalista, onde há desigualdade de classes e o gênero e a sexualidade funcionam como marcadores sociais de diferença. A ideia de gênero varia conforme o tempo e o contexto social. Como defendeu a filósofa Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quando uma criança nasce e é identificado o seu gênero a partir do seu sexo biológico, vai sendo construída uma série de informações, normas, regras, condutas para cumprir o papel do gênero definido. Patriarcado, segundo a filósofa Márcia Tiburi, é o nome dado a uma estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem a este favorecimento, sob pena de violência e morte. É um sistema de privilégios, onde uns gozam desses privilégios enquanto outros trabalham para que esse mecanismo seja mantido. E, como o próprio nome sugere, o poder predomina na figura paterna, no patriarca, no homem, que mantém a autoridade sobre as mulheres, filhos e para além do âmbito familiar, exercendo funções de liderança política, autoridade moral e controle social. Quando Djamila Ribeiro traz a questão do lugar de fala, é sobre a diversidade de experiências, diferentes pontos de vista sobre o mesmo fenômeno dependendo do grupo em que você faz parte na sociedade. E geralmente o ponto de vista do grupo dominante tem respeito e visibilidade. E o ponto de vista do grupo dominado é questionado e invisibilizado. Quando falamos em privilégios, as camadas são muitas e os debates vão além de questões financeiras. Também é uma questão de gênero e sexualidade. É quando o seu sexo, sua orientação sexual, seu corpo, a imposição do que cobram que deveria ser designada ao seu gênero, te dificultam e te atrapalham no decorrer da sua vida, enquanto que para outros facilitam. É quando um homem, jogador de futebol, que agrediu uma mulher, matou, esquartejou e deu corpo para os cachorros comerem, mesmo depois de virar réu e ser preso, ao sair da cadeia tem emprego garantido, ganha fãs, dá autógrafos, tira fotos e vira garoto propaganda de um canil. É quando questionam Bolsa Família para mulheres de famílias pobres, mas deixam passar o auxílio moradia de juízes. É quando uma mulher tem medo de sair de casa e ser estuprada. É medo de se relacionar com um homem e ser agredida. É o medo que os gays têm de serem mortos por andar de mão dadas com seus parceiros. É medo de expressar seu amor em público. É medo de ser quem é. E como disse o rapper Emicida, é muito fácil bater em quem não tem voz para revidar. Por isso é importante pensarmos em privilégios não de maneira negativa, mas como objeto de transformação. Todos reproduzimos opressão e sofremos opressão de alguma forma. Então, que tal usarmos dos nossos privilégios para pararmos essa cadeia? Ao invés de pisarmos em quem está embaixo de nós, ou negligenciarmos, fechando os olhos para quem não tem os mesmos privilégios que nós, que tal se a gente puxar essa pessoa para cima? Que tal se a gente pensar nessas realidades diferentes das nossas, somando na luta, sendo voz e dando espaço para que as vozes dessas pessoas sejam ouvidas? É de extrema importância o estudo de gênero e sexualidade num curso de saúde, em especial de enfermagem,
porque são os enfermeiros que prestam um cuidado para a população. E a gente tem que ter o conhecimento dos fatores de adoecimento da sociedade. E espera-se desses profissionais compromisso e respeito com a população a fim de melhorar a qualidade de vida. Nesse sentido, observa-se que as intersecções de gênero e sexualidade têm ganhado discussões nas últimas décadas. Com o movimento feminista, as concepções de cuidado em saúde vão para além do saber reprodutivo do corpo feminino. Posteriormente, o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais buscou também problematizar as questões de orientação sexual e identidade de gênero. Eu, você e o mundo viemos do mesmo lugar, de um ventre, de uma mãe, de uma mulher. Olá, eu me chamo Isabelle. Bom, dando continuidade ao que a Vanessa falou, agora vamos falar um pouco sobre feminismo e violência de gênero. Inicialmente é necessário termos uma visão de que o feminismo ele não é algo singular, e sim plural, já que existem diversas formas de ser feminista. Vocês já observaram que geralmente quando uma mulher se identifica como participante deste movimento é quase que imprescindível não notar os olhares do mundo em sua direção, como se ela estivesse afrontando a sociedade, e de fato está, já que durante muito tempo o homem foi visto como um ser dominante em relação ao público feminino. Toda essa busca por direitos faz com que ocorra uma ruptura em algo que já está enraizado. E, obviamente, a quebra desses paradigmas irão trazer conflitos e divergências. Desta maneira, há diversos grupos de mulheres que irão lutar por causas específicas, sendo que o ponto de partida sempre será o mesmo, a busca por respeito e direitos igualitários. Como, por exemplo, o caso do feminismo negro, que vem crescendo bastante no país, trazendo um cenário de resistência e valorização histórica e cultural, e tentando quebrar com toda essa homogeneidade da branquitude, já que ambas sofrem, mas se formos colocar numa balança, percebemos que a população de mulheres negras estão bem mais vulneráveis e susceptíveis a relações de submissões decorrentes do patriarcado, ou também conhecido como racismo patriarcal. Toda essa luta por direitos fez com que adquiríssemos conquistas ao longo do tempo, como no âmbito da saúde pública. Por exemplo, em 2004 foi elaborada a PNAISM, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que visa diminuir riscos e agravos a este público, tais como o combate à violência sexual e à violência doméstica. Porém, sabemos que a incidência desses casos no país só se agrava e que, de determinada forma, o Estado ele perpetua para que isso continue acontecendo. Temos o consentimento do Estado, pois o mesmo se recusa a visualizar o quão grave é essa situação. É muito comum ligarmos a televisão todos os dias e vermos casos de violência de gênero, mulheres sendo agredidas fisicamente, psicologicamente ou, nos casos mais extremos, tendo suas vidas ceifadas, que legitimado é conhecido como feminicídio. Por outro lado, vemos também a Lei Maria da Penha, número 11.340, que tem como objetivo principal a punição para coibir esses atos. Porém, a lei falha também, já que não ocorre a proteção devida deste grupo. E a chave do problema mora aí, pois existe tanta impunidade que, ao invés das mulheres se sentirem seguras para pedirem ajuda, acabam por fim amedrontadas, pois sabem que por trás do que chamamos de justiça mora a injustiça e a impunidade. Esses tipos de crime costumam acontecer com pessoas próximas do nosso convívio. Geralmente são parceiros de relacionamento, ex-namorado ou marido que não aceitam o término da relação, pai, irmãos, ou seja, homens que exercem uma posição de posse e observam o corpo da mulher como se fosse uma propriedade, retirando assim todo o seu direito de liberdade sobre si própria. Se trazermos para os dias atuais, tem gente que considera até hoje o feminicídio como um crime passional. Não dá pra gente associar a palavra morte e amor. A gente tem que tirar isso do vocabulário da gente. O feminicídio é um crime de ódio e não um crime passional.
A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Olá, o meu nome é Murilo e para entrarmos no assunto sexualidade, nós precisamos entender que a nossa sociedade ela é constituída na dominação, exploração e opressão do homem sobre a mulher e da determinação de cor de pele e etnia. Essa dominação ela perpassa pela vida, pelo corpo, pela sexualidade e pela afetividade. Tudo o que se distancia da heteronormatividade patriarcal não é recomendada à nossa sociedade. A sexualidade acaba sendo um grande tabu na nossa cultura e é necessário falarmos sobre esse tabu, porque sem o conhecimento desse assunto nós perpetuamos o sofrimento de milhares de pessoas. Para falarmos sobre sexualidade, é importante saber a diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo ele está diretamente relacionado às características biológicas da pessoa ao nascer. O sexo é definido por cromossomos e características reprodutivas. Como você nasceu, macho ou fêmea? A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Você pode ser biologicamente macho e se identificar com o gênero feminino. Pessoas transgêneras, pessoas cuja qual identidade de gênero ou expressão da identidade se difere do gênero relacionado com seu sexo biológico. Quando se fala em orientação sexual, refere-se à capacidade de cada pessoa de sentir atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes ou do mesmo gênero, ou mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com as pessoas. A sexualidade, por sua vez, se trata das concepções culturais que temos sobre os prazeres e os intercâmbios sociais e corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto, até as relações à saúde, à reprodução, ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade. É um conceito que vai evoluindo constantemente. As características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as experiências durante a vida. Na nossa sociedade, o padrão de sexualidade é a heteronormatividade, e qualquer sexualidade que fuja disso é discriminada e violentada. As pessoas da comunidade LGBTQIA+, fogem do padrão cis heteronormativo e são violentadas a todo momento na sociedade brasileira. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Sexo, orientação sexual e identidade de gênero não são meras escolhas. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental no desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa.